Boa noite, irmãos do Robru. Tudo bem com vocês aí? Feliz sábado para todos. Eu resolvi gravar aqui, já que a gente não vai ter a escola sabatina na igreja amanhã, e a gente vai assistir a lição da escola sabatina pela internet, né? Mesmo assim, eu queria passar com vocês alguns pontos aqui da lição 13, que é a última lição do livro de Daniel. É uma pena que a gente não vai poder fazer isso na igreja, né? Porque a gente pôde conversar bem sobre os temas todos que a gente estudou durante esse trimestre. Infelizmente, por causa do vírus, né? Da questão da disseminação do vírus, da chegada do vírus aqui no Brasil, a gente teve que parar, teve que mudar a forma de trabalhar, né? Mas a gente ainda pode discutir aqui, pode conversar por aqui, estudar um pouco da lição, né? O que eu queria falar com vocês eram alguns pontos só, não vou estudar a lição toda, então senão o vídeo ia ficar muito grande, mas tem uns pontos da lição aqui que acho que a gente precisava conversar, porque alguns irmãos têm dificuldade de entender essas questões, alguns irmãos não conhecem também, e às vezes mesmo estudando, assistindo lições da Bíblia ou assistindo a escola sabatina nesse sábado transmitido pela APL, talvez não seja discutido, porque não dá para eles também se estenderem muito sobre o assunto. Eu também não vou me estender, não. Então, eu acredito que os irmãos estudaram a lição toda do pós-estrelas, a 13ª lição desse trimestre, que trata do 12º capítulo de Daniel, que é o último, né? E o livro de Daniel, aqui no capítulo 12, ele começa falando de Miguel. Se levantará Miguel, né? Aqueles dias se levantará Miguel. E aí, esse personagem Miguel, ele aparece, não é a primeira vez que ele aparece no livro, a gente já estudou que Miguel é Cristo, né? Miguel é Cristo, e embora muitos comentaristas, né, não na nossa igreja, mas fora, né, pode ser que algum, né, sempre tem surgido tanta da parte de alguns irmãos, né, que acabam se tornando dissidentes, acabam aparecendo teorias novas a respeito do livro de Daniel, de Apocalipse. Então pode ser que alguém por aí não fale né, alguém do nosso meio, não da direção da igreja, né? A igreja, na verdade, mantém essa crença de que Miguel é Cristo há muito tempo, né? Desde o início, né? Desde quando se começou a estudar as profecias, né? Eu li muito o livro de Uri Smith, o comentário de Apocalipse de Daniel e Apocalipse de Uri Smith, que foi um pioneiro do movimento adventista, né? Viveu na época de Ellen White. Inclusive, Ellen White, ela recomenda a leitura desse livro, né? Na época dela era um livro missionário, foi um livro preparado para o trabalho missionário, para difundir a tríplice mensagem angélica, né? O conhecimento que a igreja tem a respeito de Daniel e Apocalipse. É lógico que Uri Smith ele não entendeu tudo, né? Como sempre, né? As coisas a gente vai aprendendo aos poucos. Então, Uri Smith teve uma compreensão da verdade, na verdade, uma compreensão. A maior parte do que ele escreveu na época dele vale até hoje, né? Ele acertou quase que 100%. Alguns detalhes, não foi questão de não ter acertado, mas alguns detalhes precisavam ser refinados. E é o caso dos capítulos finais do livro de Daniel. O capítulo 11 de Daniel, ele é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Não é só do livro de Daniel, ele é um dos capítulos mais difíceis da Bíblia toda, né? Eu diria assim que esse capítulo é um dos mais difíceis, né? E Paulo, a carta aos Romanos dele, de Gálatas, chega perto, né? Mas o tema ali, Paulo se concentra na questão da justificação pela fé, mas ele usa uma linguagem que pode deixar o leitor
desavisado, meio confuso, né? Então a pessoa acaba entendendo aquilo que Paulo não quis dizer. A mesma coisa acontece também na questão da profecia aqui no capítulo 12. A gente vai falar do 12, a gente vai falar do 11. Eu falei errado, não é o 12 que é o mais complicado, é o 11 o mais complicado, né? O 12 é uma sequência. Então no capítulo 11 a gente viu todo aquele conflito entre o rei do norte e o rei do sul, né? A princípio representando duas nações, a nação do norte, a Síria, contra o Egito, né? E a cidade gloriosa que é Jerusalém fica no meio ali daquele conflito, dois poderes tentando tomar posse daquelas regiões que incluíam o território do povo judeu também. Então foi um período complicado para o povo judeu. É um período que vai do período persa até o período romano, que é uma parte da história do povo judeu que a gente não encontra nas escrituras. Uma parte do que se fala ali a gente encontra no livro de Macabeus, mas que não é um livro inspirado, ele é um livro histórico, mas ele é um livro complicado porque ele está misturado ali tem umas doutrinas meio complicadas ali, meio atrapalhadas, que foram usados pela igreja medieval, né? O livro foi incluso na Bíblia Católica medieval porque acaba justificando alguma das crenças da igreja católica. Então a gente não usa, mas como livro histórico ele pode ser lido, é recomendado até que se leia, para a gente ter uma visão do que foi aquele período. Mesmo assim, o livro de Macabeus ele compreende um pedaço pequeno da história do povo de Israel. O que aconteceu ali foi muito grande, né? Então esse período da guerra dos reis do norte e reis do sul, rei do norte e rei do sul, durou até que chegou Roma, até que Roma apareceu na história. E no período romano, Cristo ele é crucificado e é morto, né? Então a partir dali, a profecia aponta a morte de Cristo, e a partir dali a gente tem que compreender o restante do livro do capítulo 11 de Daniel de forma simbólica. Então aí o rei do norte fica sendo Roma pagã, que se torna Roma papal depois, e o rei do sul, o Egito espiritual, né? Parte do conflito entre Roma papal e o Egito espiritual se deu durante o período da Revolução Francesa, né? E foi uma questão complicada. Então a gente tem no livro de Apocalipse, a gente tem uma visão melhor do que foi esse conflito, né? O que a Revolução Francesa causou, trouxe para a igreja e para o mundo, né? Mas isso não é o tema aqui. Então depois que a gente vê esse conflito todo, e termina essa parte da visão dizendo assim que o rei do norte no fim vai ser destruído, vai ser vencido, mesmo ele fazendo aliança com o sul contra o povo de Deus, mas ele vai ser destruído. E aí aparece a figura de Miguel. Miguel se levanta, né? A figura de Miguel se levantando, ela é muito significativa. Então a gente entende o levantar de Miguel de várias, não de uma forma só, mas de várias formas. Então a figura de Deus quando se levanta, de Cristo quando se levanta, na palavra de Deus, ela tem um significado. Ela significa a proteção de Deus, Deus se levanta para proteger o seu povo. Ela significa também o juízo, né? O juiz que se levanta para pronunciar a sentença. Então Jesus se levanta nesse momento, né? Os irmãos lembram quando o Estevão estava sendo apedrejado, ele se levantou, ele teve uma visão e ele viu Cristo em pé ao lado do Pai, né? Ou seja, Cristo se levantou, ele levantou-se do trono, que ele quando subiu ao Pai, ele se sentou no trono, mas ele estava em pé. Então, naquele momento, foi pronunciada uma sentença sobre o povo judeu. No apedrejamento de Estevão, terminou aquele período de tempo que havia sido determinado para o povo judeu. Não que o judeu não pudesse salvar mais, ele pode salvar até hoje aceitando Cristo. Mas aquelas promessas todas para a nação judaica agora, elas alcançariam um alcance muito mais amplo, né? Elas se estenderiam aos gentios. Então,
houve uma mudança ali. Então, o levantar-se de Jesus ali significava isso. O levantar-se de Jesus nos últimos dias do trono também simboliza isso. Então, esse período que aparece na profecia é um período importante, porque quando Cristo se levanta, coisas acontecem também no santuário celestial, coisas acontecem na terra. Cristo se levanta para defender o seu povo e também porque o tempo de graça acabou. Então a gente vê no texto que há um período de angústia na terra, né? Uma angústia. Essa angústia ela se aplica de duas formas, né? O povo judeu, o povo de Israel, o Israel espiritual, que é a igreja de Deus nos últimos dias, nesse período, ela vai viver sem um intercessor, ou seja, aqueles que foram selados para a salvação continuarão selados, eles já foi decidido os casos, né, a respeito do povo de Deus e a respeito do mundo também, porque o mundo que não aceitou a mensagem se perde, né, não se salva mais. Então, tanto um como o outro passa por um tempo de angústia. O tempo de angústia não é só para o povo de Deus, não. A angústia de Jacó. O mundo inteiro vai passar por uma angústia, porque os 4 anjos, que segundo os 4 ventos, né, como a lição bem comentou, eles são soltos, né, são os ventos das paixões humanas. Satanás vai usar os homens da terra agora com toda a liberdade, não tem mais o Espírito Santo trabalhando com eles. E eles vão se jogar contra o povo de Deus, porque a guerra vai acontecer aqui. Aquela guerra do Armagedon, que alguns interpretam como a terceira grande guerra, não existe isso, porque pode acontecer uma terceira guerra mundial antes, ela poderia ser a quarta, não adianta você enumerar guerras aí, está fora de questão isso aí. E a guerra ali não é questão de ser guerra mundial, ali é guerra entre o mundo e o povo de Deus. É a última guerra entre Deus, os poderes de Deus e os poderes das trevas. Então, Satanás vai estar ali fazendo tudo aí e vai levar o mundo inteiro a uma grande angústia, porque eles vão estar sofrendo as pragas, vão procurar um culpado, né? O povo de Deus vai ser culpado, eles vão culpar o povo de Deus pelas pragas que estão caindo. E o povo de Deus vai estar angustiado também, porque muitos vão se perguntar naquele dia, vão ter dúvida, assim como Jacó, de se estão salvos ou não, né? E aquilo ali vai angustiar muito eles, porque a gente não sabe como vai ser o grau dessas provas, né? A gente está passando por esse período aí, tem gente que quer fazer comparação com praga, comparação totalmente sem sentido, porque não se compara nem um pouco. O que a gente vai passar naquela época, nesse período, vai ser muito grande. Mas Miguel se levanta pelo seu povo. O seu povo não será atingido pelas pragas, né? Aquele capítulo 91 o Salmo 91, que fala nenhuma praga chegará à sua tenda, é ali que se cumpre, não é hoje não. Então não vá confiando que hoje é impossível. O povo de Deus, a praga não chega no povo de Deus, a praga do coronavírus não chega, porque pode chegar, né? Há casos, né? O pastor mesmo, ele comentou que na China tinha morrido uma irmã, e já deve ter morrido outros, né? Ou se não morreu, ficou doente, ficou com a doença. Então, não é assim não, né? A praga chega, ela alcança hoje a gente também, mas naquele dia ela não tem esse propósito. A praga é a recompensa, né? Vai ser o resultado daquilo que os ímpios plantaram. Eles rejeitaram a verdade e vão receber agora essas pragas de condenação. E o povo de Deus vai estar protegido, porque Miguel vai proteger o seu povo. Então, Miguel protege, Miguel como juiz, ele declara a sentença, tanto de justos como injustos, ele volta para a terra para trazer o galardão para cada um, né? Então, e interessante que nesse primeiro verso é falado de uma ressurreição, né? De uma ressurreição, e é uma ressurreição especial, né? Os primeiros versos ali, os primeiros 3 versos do capítulo 12 vão falar sobre essa ressurreição. Então, a ressurreição especial. Uns vão ressuscitar para a glória eterna e outros para desprezo, né? Então, fala alguns, não falam muitos ou todos, né? E esse é um dos assuntos, porque muitos irmãos da nossa igreja desconhecem isso aí, né? A gente, quando fala em ressurreição, imagina sempre aquela ressurreição quando Cristo volta e todos saem dos túmulos, mas na profecia existe uma ressurreição especial. Essa ressurreição especial não é para todos,
é para alguns. Alguns ressuscitam antes da volta de Cristo. É lá quando Miguel se levanta. Quando Miguel se levanta, alguns ressuscitam para a honra e glória de Deus. Então não é a ressurreição geral, não são todas as pessoas, são alguns. Esses alguns, levando em conta o que está escrito em Apocalipse 14, né, existe uma bênção para aqueles que desde agora, ou seja, desde o momento que a tríplice mensagem angélica é anunciada ao mundo, desde aquele momento, existe uma bem-aventurança para aqueles que morrem naquele período. Então, aqueles que morrem no período da tríplice mensagem angélica, ou seja, fiéis à tríplice mensagem angélica, esses ressuscitarão dentro de uma classe especial de pessoas antes da volta de Jesus, ou seja, quando as pragas estiverem caindo, esse grupo se levanta. E junto com eles também levanta uma outra classe, né? Uns que vão ressuscitar para o desprezo eterno. Lá em Apocalipse fala assim, que até aqueles que transpassaram Jesus o verão voltar nas nuvens dos céus. Então, antes de Cristo aparecer nas nuvens dos céus, né, uma classe também de ímpios se levanta. São aqueles que tiveram participação direta na morte de Jesus. Então, você pode pensar ali em Herodes, em Pilatos, no centurião, os centuriões que não se converteram, porque tem um que se converte, né? Tem um que se converte ali. Talvez até não teve participação, mas ele estava ali na agonia, menosprezando Jesus, o ladrão, o mau ladrão, né? Um se salvou, mas o outro se perdeu. E o Espírito de Profecia comenta, Ellen White comenta que até pessoas que chegaram a um caráter semelhante ao deles, também fazem parte desse grupo aí. Então, é um grupo especial, ímpios que ressuscitam, porque quando Jesus volta, os ímpios, o mundo todo ímpio vai morrer. E os ímpios na sua totalidade não vão ressuscitar na volta de Jesus. Mas alguns vão. Então esses alguns aí são essa classe de pessoas aí, que tiveram participação direta. Eles ressuscitam para ver Jesus voltar e vão morrer em seguida, né? Vão morrer em seguida. Quando virem Jesus no céu, vão morrer. Aquele grupo pequeno de fiéis da mensagem angélica que ressuscitaram na ressurreição especial, vão ali presenciar, vão ver as últimas pragas caindo, ver o mundo sofrendo aquela angústia, e de repente eles até ressuscitam para consolar aqueles irmãos que estão passando por uma angústia muito grande, né? Então, tem um motivo para essa ressurreição. E quando Cristo vem, então Miguel vindo, né? Miguel se levanta e agora ele vem, ele é o arcanjo, né? Então, quando o arcanjo ordena, os mortos todos ressuscitam. Aí todos os justos mortos ressuscitam e completa aquele número de pessoas ali que vão ser levadas ao céu. E aquele grupo pequeno de ímpios, junto com a totalidade do planeta, morrem também e são destruídos. Quando é que os ímpios vão ressuscitar, então? Todos. Depois de 1000 anos. Jesus vem, leva a sua igreja para o céu. Depois de 1000 anos ele volta, né, para trazer o juízo punitivo para aqueles ímpios todos. Eles vão ressuscitar. Então esse é um outro assunto. Então um dos temas aqui que são tratados aqui é essa ressurreição especial. Um outro ponto aqui que a lição ressalta também, e que alguns irmãos confundem. Então, primeiro, lembrando, Miguel, é Cristo. Essa coisa não pode ser esquecida nunca. É uma coisa que não é nem para você ter dúvida. O adventista não tem que ter dúvida sobre isso aí. Miguel, será que Miguel é Cristo? Será que está certo isso aí? Não. Estuda direitinho, lê direitinho o que a gente tem escrito, que a igreja tem escrito sobre isso. Está tudo certo, tudo confirmado pela palavra de Deus. Miguel é Jesus. Miguel é Jesus, né? E ressurreição. Existe uma ressurreição geral e existe uma ressurreição especial ou parcial, que acontece um pouco antes da volta de Jesus. Isso também é fato, né? Isso aí é nossa crença, é crença fundamental, né? E o outro ponto são as profecias de tempo, né? Aparecem 3 períodos de tempo nesse livro aqui. Alguns ficam confusos quanto a isso aí. Então, o primeiro período de tempo que aparece é o próprio Jesus mencionando lá, uma das figuras que estão ali no rio, é o rio Tigre, que aparece na visão aqui,
tem dois homens, um de um lado direito e do lado esquerdo, um conversa com o outro, e nessa conversa Jesus declara assim que essas maravilhas, né, tudo isso que foi mencionado no capítulo 10 e 11, elas vão se cumprir depois de um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Então, um tempo ali você entende um tempo como sendo 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, metade de 1 ano. Então, são 3 anos e meio. 3 anos e meio, se você fizer a conta de 3 anos e meio, cada mês com 30 dias, né, você não vai considerar mês de 31, de 29, não é assim que você vai fazer a conta. O mês de 30 dias, você vai chegar ao total de 1.260 dias. São 1.260 dias. Então, como em profecia, cada dia que vale 1 ano, esses 1.260 dias são 1.260 anos. E a gente encontra no livro de Apocalipse esse mesmo número, 1.260. Né? Para quem tiver dúvida, que achar que a conta foi feita errada porque tem mês que é de 31, não. No calendário judaico você não vai considerar isso aí. Né? Então, são 1.260 dias. 1.260 anos. Como é que a gente entende esse período aí? Os 1.260 anos, eles, quando chega ao término desse período aí, começa o tempo do fim, segundo diz a profecia, de Daniel mesmo, Daniel fala isso. O tempo do fim começa depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Né? Depois dos 1.260 anos. Então, para a gente saber quando começa o tempo do fim, né, que a Bíblia tanto fala, o tempo do fim, a gente tem que saber quando terminam os 1.260 anos. Então, o capítulo 10, ele não vai explicar, o capítulo 12 não vai explicar isso. Ele está te dando um período de tempo, mas para você entender, você vai ter que juntar com outros capítulos de Apocalipse, né, as visões dos animais, a perseguição do povo de Deus. Né, quando fala perseguição do povo de Deus, né, os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Você já viu um poder opressor que perseguiria o povo de Deus durante 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 1.260 anos. Que poder é esse? É o mesmo poder que foi falado dos animais, né? O poder que apareceu na primeira visão dos animais, na segunda visão também, que apareceu agora aqui no caso do rei do norte e rei do sul, é o poder romano papal. Ele perseguiu a igreja durante esse período. E que período foi esse? É um período que começa em 538, né? Porque no ano 538 a igreja recebe do imperador o poder total para comandar a Europa, né? Ele recebe esse poder, essa autoridade, e termina em 1798, porque em 1798 Napoleão ele deu ordem para o general Berthier, né, prender o Papa Pio VI, se eu não me engano. Ele prendeu o Papa ficou preso durante 3 anos. Durante 3 anos a igreja ficou sem Papa. Né? Então, é lógico, alguém liderava lá. Ele nem da prisão ele poderia liderar, ele não liderava, ele não comandava nada. Né? Quando um Papa, hoje em dia, se a igreja ficasse sem um Papa, sei lá, um tipo de doença, ou se alguém prendesse o Papa, tem um substituto, uma pessoa que preparada para isso, chama... se não me engano é Carmelengo. Depois eu confirmo isso aí para vocês aí. Mas essa pessoa ela fica encarregada de cuidar da igreja. Então na época devia ter também se não já existia isso aí, devia ter um outro também. O importante é que a igreja ficou sem Papa e ela perdeu seu poder. Em 1798, ou seja, a profecia se cumpriu. De 538 a 1798. Só que aí Daniel fala de mais, no finalzinho do capítulo, ele trazendo mais 2 períodos de tempo. E ele fala que os 2 períodos de tempo eles começariam quando fosse visto a desolação, né? A abominação da desolação no lugar que Jesus até menciona isso aí depois, né? Ele se refere a Roma invadindo o templo de Jerusalém, destruindo, mas ele tem dupla aplicação. Ele tanto se aplica a uma Roma pagã como a Roma papal, né? Roma pagã invadindo o templo físico aqui, mas a Roma papal invade um outro templo, que é o templo espiritual. Então, quando o Papa ele assume as autoridades que pertencem a Cristo, então ele cumpre essa profecia da abominação desoladora, né?
que invade o lugar santo. Ele toma as prerrogativas de Cristo. E isso é terrível, terrível para a pregação do Evangelho, para a salvação das pessoas, né? Um homem se interpõe no lugar ali, se coloca como intercessor entre Deus e entre o homem em Cristo. Isso não existe. E quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Isso aconteceu em 508, né? Quando o papado recebeu o poder total pelo imperador, se eu não me engano foi Justiniano, ele não é o Constantino, não. Constantino é uma história bem anterior, né? É Justiniano, ele em 508 ele dá todo o poder ao papado, porque o papado vence três poderes arianos, né? Três reinos arianos que impediam o poder, o avanço da igreja, mas esse poder da igreja já existia. Em 508 eu já tinha recebido essa autoridade, mas não de Justiniano, mas de Clovis, né? que era o governante da França. E interessante é isso, que a França dá o poder para a igreja, mas lá na frente é a França que vai tirar também, né? Então ali a gente já vê conflitos, união e conflito, o rei do norte e o rei do sul, né? França, né? O poder francês e o poder romano. Então ela dá no início, né? Em 508, e em 1798 ela perde. Então se cumpriu ali os 1290 anos que fala a profecia, que eram 1290 dias, né? Depois tem um outro período, 1335, também começa no mesmo período, em 508, só que ele vai terminar em 1843, que é exatamente o ano em que Miller está pregando a mensagem. Na verdade, a primeira vez que ele marcou a data foi em 43, depois ele mudou, né? Ele fez novo cálculo e foi para 44, então ali ele já estava no desenvolvimento da coisa. E ele já pregava muito ali, né? Já viu muito, em 1043 já viu muitos conversos para a mensagem do Advento, com a pregação de Miller. Então, todos esses períodos aqui batem perfeitamente, casam perfeitamente com Daniel, e são períodos de tempo que a gente tem que ter guardado na mente aí. Então são esses pontos aqui, né? Pontos que a gente tem que lembrar, e que, entendendo bem, o resto da profecia não fica confusa, fica bem mais claro, né? Outras questões da profecia são claras. Tem um outro detalhe aqui, muitos irmãos leem aquela passagem que fala assim que durante esse período, Daniel fica querendo saber, e o anjo fala para ele, não, fica tranquilo, Daniel, que isso aí não é para agora não, sela o livro, né? Muitos vão correr de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará. Então, muitos iam buscar o entendimento do livro de Daniel. E a ciência que se multiplica, a princípio, a igreja pregava assim, de que a ciência multiplicando era a ciência do mundo, né? Não está errado, não. De 1798 em diante, a ciência do mundo se multiplicou, e a gente vê, a Idade Média foi um terror, a ciência fica travada ali pela própria igreja. Né? Teve descobertas, ela andou, caminhou, mas passos lentos. De 1798 em diante, o negócio explodiu e continua explodindo até hoje. Né? O homem já foi à Lua, já foi ao espaço, já fez a bomba atômica, avião, internet, televisão, tem um monte de coisa aí, remédios para as doenças que antes matavam milhões, hoje tem cura. A gente está passando isso agora aqui, daqui a pouco pode surgir a cura também, porque eles pesquisam, encontram, né? A ciência melhorou tudo, mas a ciência ali não é só a ciência do mundo, nem é o principal foco ali. O principal foco ali é a ciência do livro de Daniel. Então ele fala assim, que os sábios, né, muitos correriam de um lado para o outro, mas os ímpios não iam conseguir entender, mas os sábios entenderiam. Os sábios entenderiam a visão. Isso aqui é muito importante, hein? Porque os sábios aqui, né, a sabedoria, segundo a palavra de Deus, é o temor do Senhor. Então, não é qualquer sabedoria aqui, é o temor do Senhor, aqueles que temem o Senhor. E um grupo que teve esse temor nesse período profético aqui, de 1843, 44, foi o movimento adventista, um movimento começado por Miller, e esse movimento continuou depois com Ellen White, com Tiago White, com José Bates, Iran Edson e tantos outros. Esses são os sábios.
Esses foram os sábios que, o Uri Smith, esses foram os sábios que compreenderam a profecia, e a igreja, e eles, né, eles criaram as bases ali para a igreja continuar. E a igreja adventista continua até hoje. Então a igreja é esse povo sábio que busca o conhecimento e encontra. Então, conselho, não busque o entendimento dessas profecias fora do movimento. E tem muita gente que procura. Muita gente que vai na internet procurar explicações, aí vem com ideias mirabolantes para a igreja, que não resulta em nada, não serve para nada. Né? Eles não têm o conhecimento, eles nem obedecem a lei, não conhecem nem a lei, a ciência da salvação, a justificação pela fé do jeito certo, né? É aquela salvação barata, outros são exagerados, é pelas obras. Então eles não têm esse conhecimento, não são sábios. Os sábios entenderão, então não busque conhecimento fora, busque conhecimento dentro. Né? Então esses são os pontos que eu queria conversar com os irmãos. Na verdade deu aí mais de 30 minutos aí de vídeo, ficou grande, né? Mas ó, que todos tenham um feliz sábado aí, na presença do Senhor, e vamos começar o estudo da próxima lição. Tchau para todos aí.